Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar da formação da Roça Falsa e a escolhida dessa Roça Falsa que foi a Babi. Mas antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Se é a sua primeira vez ouvindo Espiadinha ou ainda não seguiu a gente, siga a gente na plataforma de áudio que você está nos ouvindo. E aproveite e nos siga também nas nossas redes sociais do Espiadinha, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo quando for sair um episódio novo. E também uma dica, se você estiver ouvindo Espiadinha no Spotify, tem um botão chamado download do episódio, onde você consegue abaixar o episódio gratuitamente e ouvir aonde e quando estiver sem internet. Agora, vamos para o episódio. Vamos começar falando dessa Roça Falsa pela formação dela. Que a formação dela foi com a abertura do Lampião, foi que o Irã ele ganhou. O Irã ele deu um ele deu o poder para o Irã, quer dizer, o Irã deu o poder para o André Pro André. e seguiu assim. Aí depois teve a abertura do poder, enfim. Tivemos a indicação da fazendeira, a Bia, que ela indicou o Pelé, que finalmente, né? Finalmente ela, ela realmente fez algo que ela já estava planejando já há muito tempo já. Finalmente a chefa deixou, né, ela fazer algo que ela queria. E a Bia, ela disse o seguinte quando indicou o Pelé. Ele já sabe alguns motivos que falei na atividade. Vou falar um ponto que ele fica pedindo para ir para a roça. Pediu essa semana no Faro, pediu na última semana, e eu acho que a pessoa não pode ficar se garantindo no chapéu. E ele também nunca foi para a roça. Tô colocando ele para ver qual que é. E não viu qual que é, né? E ela já tinha colocado ele na roça uma vez. Aí ele voltou fazendeiro, né? Sim, Lembra? Aí depois ele teve aqueles altos e baixos lá que ele estava querendo sair, né? E só que passou, né? Agora ele quer ir ele queria ir para tentar fazer a prova, né? sim. E poderia ser vetado, né? Mas ainda bem que, né, no caso para ele Ainda, acabou voltando. ainda bem. É. E, bem, e seguimos com a votação da casa. O grupo A votou no Irã e o grupo B votou na Pétala. Como o grupo B era a maioria, né, nessa votação, então a Pétala foi a mais votada com 4 votos. E para reforçar a sua ida para o banquinho, o André ele teve o poder de votar novamente. Com esse poder, ele repetiu o voto na Pétala. Então a Esse Pétala foi com poder 5 votos. Esse poder realmente zero, né? Nada. Zero de importância, interferência, absolutamente nada. É. E, bom, a Pétala já foi já, e como na roça tava a Baia. A Pétala foi pela casa, né? Sim, a Pétala foi pela Isso. casa, daí a Deolane que tava lá no banquinho lá, ela não ia ser puxada, né, pela grande amiga, obviamente. Então, Certo, sobrou pra Babi ser puxada. certo. Só tinha as duas na baia, né? Sim. Então Então, a, a Babi foi pra roça. Nisso daí já estava já formado já o Pelé, que foi pela indicação da Bia, a Pétala a que foi Pétala, pela votação da casa, e a Pétala que puxou a Babi pra roça. certo. E tivemos o O resto, Resta 1, questão. que o Resta 1 ele acabou com a Deolane indo pra roça.
A Deolane que foi pra roça. A Babi até fez um jogo de estratégia, né? Porque sabia que, que, o, que o André poderia dar uma vacilada de salvar outra pessoa. Então, de salvar a Deolane, talvez, por ser do outro grupo, né? Não É. por ser do outro grupo, porque ele já quebrou já outro grupo, mas por ter uma confiança nela, né? Desde daquele começo lá, talvez para É, entre e também coisa. assim, eu acho que eles também pensaram que, por exemplo, o André, quando ele precisou salvar alguém na outra Fiesta 1 da outra semana retrasada aí passada, ele pegou e poupou a Pétala, Sim, né? Ele falou que não teria que salvar a Pétala. Então, nessa situação que veio agora, que seria ou Deolane ou Pétala, aí eu acho que ele ia falar que ia salvar a Deolane, porque ele já tinha salvo a Pétala, né? sim, Então, então assim, é, ali eles que tinham a opção Aí, ao invés de deixar na mão dele, que ele poderia salvar a Deolane, ela salvou ele primeiro, né? Para sim. ele salvar o Irã, né? É. E nisso daí a roça já estava formada já. Com a roça formada, a Deolane ela teve que escolher alguém para tirar da prova. Ele, Certo. ela tirou, ela tirou o Pelé de não fazer a prova, Botou o mas Pelé. mas teve o poder do Irã, que o Irã que escolhia quem que não ia fazer a prova do fazendeiro. E escolheu a Pétala. Então Certo, foi para a prova do fazendeiro o Pelé, a Babi e a Deolane. Foi. certo. Nesse caso aí também o poder, dessa vez o poder deu certo, né? Porque Sim, o veto estava na mão do grupo e o outro grupo com poder para anular, né? Anular o veto. sim. Então, se não fosse isso, o Pelé já ia direto para a roça, ia ser já uma roça bem diferente, né? É, já ia se formar já de um jeito bem diferente já. É, Bom, com isso, o trio de, de fazendeiros, né, de possíveis fazendeiros, foi para o circuito da prova. O circuito da prova que finalmente, né, teve uma prova que não envolvia sorte, né, envolvia mais correria, mais nossa, agilidade. essa prova Finalmente foi uma prova, bem elaborada, né? sim, que a prova ela consistia, de um lado tinha uns bichinhos dentro de um cercadinho. Você tinha que pegar esses bichinhos de pelúcia, colocar eles numa carriolinha que passava pelo circuito, pela lateral do circuito. O circuito era uma cama de gato, em resumo, É. uma cama de gato. Tinha que pegar umas fichas, né, do animal para colocar lá para você pegar o bicho e depois, Encaixar nos lugares que eles deixaram, eram 4 lugares, né, que tinha que sim. encaixar. É. E quando A, você a cama de gato dá problema, né? Porque é um tal de você enfiar pé, tirar sapato, o sapato fica para trás, o, né? o próprio Pelé acabou sem meia até. Ficou descalço, né? Sim, o Pelé, a Babi perdeu o tênis A nessa cama de prova. gato, ela é uma armadilha, né, para a pessoa, porque você via que toda hora tinha um preso na cama de gato lá, né? Sim, Perdendo tempo. Aí o outro vai, esquece o bicho. Quer dizer, é loucura, né? E é é, uma prova que acabava sendo de tempo. Por quê? Porque você tinha que fazer mais rápido, né? sim, O mais rápido vencia, quem batesse lá o botão primeiro, né? é. Quem tocasse o sino O primeiro. sino é o sino. Só que essa prova foi muito disputada entre a Babi e o Pelé. Os dois estavam querendo demais, tava o chapéu, tava. É, E o Pelé se tornou fazendeiro. Essa prova finalmente, né? Finalmente a gente pode elogiar uma prova é, de pode. fazendeiro, porque essa prova foi boa, foi uma Foi prova de bom. correria, foi. Finalmente tá, Cansativa, né? Prova cansativa, né? sim, uma O pessoal prova, saiu ofegante. A Deolane, a doutora aí, chefona, ela não conseguiu concluir, ela parou, né? sim, Ela desistiu da prova, na verdade, né? sim, E
Então, não foi uma prova fácil, não. Não foi. A gente pensou que pudesse ser até de sorte, né? Mas foi Porque uma prova difícil, você tinha que ter uma resistência, né, na verdade. Porque sim, para atravessar essa cama de gato toda hora, e depois tinha que virar uma alavanca também, né? tinha que rodar a manivela para Manivela trazer lá. para trazer o bicho que É, tava lá do outro lado, lá pro seu lado. então, é uma prova que eles estavam bem ofegantes até quando acabaram, né? Sim, é uma prova de agilidade, só que é uma prova também de estratégia também. Porque É, você, na cama de gato, se você passa uma vez, tu consegue pensar em um caminho já para fazer já mais rápido. Então tu passa é. uma vez, tu pensa já no caminho já, daí a segunda vez tu passa de novo, talvez pelo mesmo caminho para não arriscar, né, se perder na cama de gato. Se ficar preso na armadilha, aí perdeu a prova, né? Sim. Não dá, não pode ser resgatado. É, É, a Babi bem, chegou perto mesmo, mas eu estava torcendo para nenhuma delas ganharem, né? sim, A gente porque não queria que elas ganhassem, então foi muito bom, deu tudo certo para ela ganhar, né? e o medo, bom, Pelé ganhou essa prova, mas o medo, bom, a gente já conhece já, né? Então, deu aquele medo do Carelli achar algum errinho na prova, algum erro minúsculo na prova e cancelar a prova, porque a Deolane e a Babi na mesma roça é uma final antecipada. Ah, É, sim, sim. Mas na verdade, ao invés de fazer, porque na prova, dificilmente ele está mexendo em prova. Aí aparece um VAR ali do nada, né? Esse ano ele está fazendo umas provas tão ruinzinhas que que nem não dá precisa. muita polêmica, né? Então, assim, porque eu acredito que foi por causa da fazenda das anteriores, aí que eram as provas tudo elaboradas, eles tiveram problema, né? Sim, Então, fazendo de é, madrugada. a produção que está conferindo não confere direito, a pessoa que está apresentando fica perdido, né? Então, Sim, assim, aí eu acredito o seguinte, se ele quisesse mexer, ele teria que ter um poder para trocar roceiro. é, Porque, assim, estava praticamente escrito quem que ia para a roça, porque a sim, gente já sabia. A, a Bia ia indicar o Pelé, ela já tinha falado. A casa votaria na Pétala, também falaram que ia votar na Pétala. Pétala só tinha a Babi para puxar. E é, no resta um, a gente imaginava que fosse a Deolane. Então, o que que o poder? Ele poderia trocar o roceiro, né? Trocar o sim. quarto roceiro, por exemplo, né? É, Então, aí ele não fez. Então, a partir do momento que ele não fez, aí não, já sabe que não ia mexer, né? é. Bem, com essa prova foi concluído que a roça falsa estaria a Babi, a Deolane e a Pétala. A Certo. Pétala, a Pétala a gente já sabia que não ia receber voto. Não ia receber tanto voto. A gente já sabia já disso já. Porque A é uma gente imaginava que ia ser, porque assim, como é voto para você ir para a roça falsa, ficar, sim, voto, voto para você ir para a roça falsa, a gente imagina que ninguém queria a Pétala lá. sim. O embate ia ser Deolane e Babi, né? Porque é a final antecipada. É as duas mais É, favoritas do jogo é agora. verdade. É. Agora a Pétala, a porcentagem da Pétala surpreendeu, hein? Foi Sim, pior do que a gente já, imaginou, né? já vamos falar já sobre isso, já que a Vamos. pétala, ou vamos lá, que a roça falsa, a Deolane, a Galisteu fez aquelas perguntinhas lá básicas lá pro pessoal, seguiu assim, chamou o pessoal pro deck. Nossa, eu tenho que falar aí um ponto que, coitado da Galisteu, a Galisteu tá perdida, tá, nessa fazenda. Que ela Porque falou teve que uma. ela salvou o Pelé, né? A Babi falou que. Quer dizer, a Galisteu falou que a Babi salvou o Pelé, sendo que salvou o André. E o Pelé, como que ela ia salvar o Pelé, né? Se o Pelé Se o Pelé já já tava na estava na roça. roça pelo fazendeiro, né? A Galisteu realmente ela trocou as bolas ali, né? Não,
Agora, Calma, Galisteu, falta 15 dias. Calma, e a calma. Babi, quer dizer, a Babi que estava na adrenalina, na roça, ela que teve que lembrar que era o André, né? Falou, não, Sim. eu salvei o André. Ai, E meu Deus. calma, Ainda bem que não foi nada prejudicial, né? Porque sim, a imagina. Galisteu, ela tem que tomar cuidado com a língua, né? Porque É, volta e meia ela fala uma coisa aí que, né, que não pode, ou vaza sim. áudio, né? Então tem que Então, tomar cuidado. o medo disso daí acontecer é ainda mais nessa surpresa, né, de roça falsa, de vazar um áudio lá dentro, a produção apertar algum botão errado, ou a Galisteu, um ato falho, falar alguma coisa. É. Ah, já várias vezes aconteceu do áudio dela estar aberto para casa e não era para estar, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado, né? Teve áudio que vazou que nem era da Galisteu. Então, Lembra que vazou um áudio do Chico Barney é, falando no Faro? é que o do Lucas, né? Do Sim. é, Xeratoba. É. Nossa. Aí chamou as três roceiras para o deck. E no deck foi. Bom, a primeira a subir foi a Pétala. A Pétala ficou sem acreditar, né? Porque eles estão naquela conta matemática lá, que é o óbvio, que duas pessoas do seu grupo contra uma, na roça, uma do seu grupo vai sair. Porque tá É, sendo dois contra um, né? Dois contra um. porque Não dá. divide votos, né? Divide votos. Sim. Lembrando que se você tiver três pessoas do seu grupo, vai dividir mais ainda os votos, né? É, aí já era. É, então. Bom, Então, com isso, a Pétala voltou para a sede sem acreditar, né, que ela tinha ficado. E foi confirmado que a Deolane subiu para a sede. E a gente comemorou demais, foi. nossa, teve fogos, eu acho. Teve fogo, já teve já pessoa já teve já tem pessoa já na porta da Record já pedindo voto impresso já. É, e ela chegou chegando, a gente sabia, Sim, mas elas comemoraram muito, xingaram, né? tanto. É, nossa, a gente E estava certo, as malucas do Brasil, é, né? Tá com as malucas. isso. É, E segundo a Deolane, a voz do povo é a voz de Deus, né? Com, é, com a voz de Deus, né? Eu posso afirmar que a Babi foi a mais votada com 52,32% dos votos. Então ela foi pro rancho, que o rancho que fica ali perto da área dos animais. A Deolane teve 47,26% e a Pétala, ah, impressionantemente, acho que foi nossa, a menor votação de eu acho que todos os foi. reality shows do mundo, que ela fez 0,42%, É, então. teve 1%. Que, nossa, muito ruim, é desempenho péssimo, péssimo. Isso daí já demonstra uma próxima roça que ela for, né? Porque se você vai voltar para ficar, ela não vai pontuar praticamente, né? Sim. Então, bem louco aí para Ah, Pétala essa. É, bom, vai descobrir. Eles não falam porcentagem, né? Vai ser a roça falsa, mas eles não vão saber, né? sim. Vão saber que a mais querida foi para a Foi roça para falsa, que foi a foi Babi. pro gancho. É, Mas o resto do resultado não vão saber, né? sim. Né? E com isso, com isso a Babi, ela foi, ela primeiro assistiu, né, a volta da Deolane, a primeira vez que um eliminado entre aspas, né, assiste a volta É, de alguém para a sede, né? Porque normalmente o eliminado só pega a malinha só e vai, e daí é. mostra daí o outro subindo. E Nesse A Babi já estava bem assim, ela, né, a hora que falou Deolane para voltar, ela ficou assim, meio, ficou desapontada, mas você viu que ela estava praticamente, ali, ela estava aceitando já, né? sim. Já estava, Também é um meio também que, se a gente for pensar, é um meio de livramento também, né? Porque pois é. 24 horas com esse pessoal.
Pois é, falar, o público me tirou, então já era para ser mesmo, aí já É, fica mais leve, né? sim. Então ela já estava imaginando, acredito, a saída dela, como que ela ia fazer, se ia chamar a família, sei lá, dias dinâmicas, né, também. Sim. O que ia falar no Então, Faro? acho que já a cabeça fica, né, a adrenalina lá fica a mil, né? É. A milhão. E ela, aí eu Aí, achei assim, Adriane Galisteu, acho que ela estava esperando alguém, deve ter falado, ó, espera um pouco, não conta agora, porque eu acho que ela demorou até um pouco para contar, né? sim, ela fez um suspense, né? É, então. E Nossa. com isso, a, a Galisteu avisou pra Babi que era uma eliminação que era diferente de todas. É. Era diferente porque era uma eliminação falsa, a roça falsa. E a Babi, como ela foi mais votada, então ela foi pro rancho. Pro rancho, ela vai poder assistir 24 horas, né? Pelo menos, né? Nossa, que maravilha. 24 horas de play. Áudio e vídeo. Nossa, vai ser muito bom. Já está sendo, né, na verdade. Algo que eu não gostei dessa roça falsa é É. que nessa sexta, dois peões vão lá visitar ela. Eu acharia que não seria bom. Não, para mim todo mundo devia descobrir no sábado. Ah, mas ele gosta de fazer alguma coisa diferenciada, né? Porque, por É, exemplo, Roça Falsa, tivemos aí o BBB com o o Arthur Arthur, Aguiar, o o Arthur Arthur, a Carla Aguiar, o Dias, Pãozinho lá com aqueles cards. Aí a Carla Dias, daí, tu- tudo muito regrado, né? Ah, só sim, pode isso, só pode aquilo. Aí não, aí ele já liberou total. E além de tudo, vai convidar duas pessoas, então ele está inovando, né? O cara está inovando. sim, E você concorda que vai ser interessante? Ela, os, eles vão chegar lá, eles vão ter uma surpresa, porque eles é, não vão falar o que é. sim. Quando abrir, os dois vão ver a Babi, vai ser uma loucura. E Sem con... depois, e depois eles vão voltar e vão ter que ficar pianinho. É, porque se caso vazar, se um deles falar lá dentro lá que a Babi está aí, os três vão pra roça. Os três, então, a Isso. Babi E os e os dois. dois que ela puxar pro, Ela pro rancho. convidou, é. Foi E ela isso que não, eu entendi, os dois que ela convidou. Aí é uma roça relâmpago, né? e Estão ela não chamando de roça pode, relâmpago. e ela não pode puxar para ir pro rancho o fazendeiro. Então Pelé É. não pode. Agora, tem um detalhe. Na verdade, eles estão com uma vantagem. Por quê? Eles podem conversar entre si, porque se eles estiverem sozinhos, um pode conversar com o outro, Sim, né? Pela experiência que eles tiveram. Aí, a única pessoa que eles contariam é o Pelé. sim. Só tem uma pessoa que eles poderiam contar na casa, que é o Pelé. Só que não E vai aí, poder. eles não vão contar. Então, é mais fácil você conseguir conter esse segredo quando você só tem uma pessoa para contar, do que se você tivesse mais gente para você contar. Sim, Então, por exemplo, o único aliado que eles têm na casa que sobrou é só o Pelé. Então, sim. os dois vão combinar que não pode falar com o Pelé, só vão comentar quando tiver entre eles. E não pode falar para ninguém. Então, esse segredo acho que vai ficar bem guardado. É, Poderia dar uma faísca? Poderia. sim. Se A, tivesse uma roça relâmpago, agora eles precisam ser avisados que ele não pode contar, né? porque não a Galisteu não deixou claro, né, para Babi sobre isso. É, Então, nem para a Babi, nem para nós, né? sim. Então Para o público. provavelmente vai falar quando um dos três estiverem lá no rancho. É, pode ser. É. Dá um recado lá quando chegarem os dois, né? Tá Sim, junto com ela. Eles têm que avisar que eles não podem comentar na casa. porque aí é sacanagem daí, né? É. A Babi, ela voltar, né? Porque quando ela voltar, vai ser um show. Vai ser. Nossa. Eu tô apostando, no mínimo, um toque Uma de treta. sino. Um toque de Nossa. sino. Alguém batendo sino, talvez.
Olha, eu não sei o que vai acontecer. Bater Porque, sino, eu acredito que bater sino não. porque já tá já perto do final já, né? É, Mas, mas mas elas vão ficar pistolas, sim, porque pistolas. porque você vai contra o seu inimigo na roça, você vai contra a pessoa que você mais odeia lá dentro lá. É, E daí a pessoa sai, você comemora demais. O grupo A falou um monte de coisas, xingou várias coisas e, da e Babi. continua falando, viu? Vai Sim, falar amanhã o dia inteiro. e eles falando isso daí da Babi, falando, a Babi, a Babi quando ela voltar, ela vai jogar na cara de tudo. E o pessoal que comemorou tanto vai ter que engolir esse ego. Nossa, é que nem eu falo, comemoraram agora, muito eles comemoraram. Porque assim, a única pessoa que eles acreditam que pode combater o grupo é a Babi, né? Sim, Eles estão esquecendo de um pequeno detalhe, da força que o André criou. é, Porque hoje nós temos, do lado do grupo B, os nomes fortes são André e Babi. sim. Então, só que a Babi, elas têm assim, elas querem tirar a Babi a todo custo e já faz tempo, porque a Babi está indo o quê? Terceira roça? Isso. Então, já tentaram de tudo, não conseguiram tirar. Uma ela voltou fazendeira, na outra ela foi para votação e voltou. Eu acho que não, talvez seja até a quarta roça dela, viu? Essa falsa. Chegamos ao final desse episódio, mas antes eu quero saber de você, agora que a Babi está na Roça Falsa, o que você acha, o que você espera da Babi voltando? Olha, primeiro ela é atriz, né? Sim, Então ela vai preparar o show dela de retorno, né? Vai fazer alguma coisa assim bem interessante, ela vai chegar na adrenalina, sabe? Vai abraçar, gritar, abraçar os caras lá, porque agora pode gritar, né? é, Então, porque aí ela tá voltando da roça com honras, né? E vai dar uma esfregada na cara da turma, né? Eu acho sim, que, eu acho que o pessoal, essa turma vai ser pega de surpresa, porque eles não cogitaram em nenhum momento que pudesse ser roça falsa. Por quê? Se fosse a Deolane, eu acredito que eles iam desconfiar. sim, Né? Eles poderiam falar, não, a Pétala que vai sair, imagine se a Deolane saía, entendeu? Agora, como foi a Babi, a turma do grupo A nem cogita a hipótese de ser falsa. Então eles vão ser pegos de surpresa, né? sim. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma loucura, vai ser um dos melhores momentos, eu acredito, da Fazenda Vai. aí, É, né? também tô achando também. E a Babi ela voltando, vai ser um caos, vai ser porque todas essas frases aí que o grupo A tá falando aí, vai ser usado com certeza contra eles mesmo. Eles estão dando munição pra Babi, né? Quando rever a Babi, a Deolane já falou já que ela queria mandar mensagem lá no programa lá, porque eles mandam No mensagem. Faro, é, Então, é, aí e a Deolane falou lá que queria a Babi, quer ver a Babi no Faro. Então, é. o tombo vai ser muito bom, vai ser Vai ser porque um tombaço, né? Um tombaço. E tem um detalhe ainda que vai ter os cúmplices, que tem duas pessoas que já sabem, né? sim, É, o Pelé vai ficar surpreso demais, né? vai, E aí começa, o game começa de novo. Por quê? Porque ela vem com aval do público, né? sim, Que eles para o grupo A é a resposta do público que eles queriam. A Morango tá, assim, a Morango tá, parece que ela já é campeã já, é, né? Porque ela tava muito mal. Aí do nada, né? A Babi saiu, tá ótimo, mais um espetáculo. Então ela como fala, ressurgiu. sim, E aí vai tomar um tombo
Mas esse tombo a gente tem que assistir de camarote, Tem. né? Porque vai ser legal, vai ser muito Vai. legal, né? É, Então mas... esperamos movimentações aí boas, né? Tretas, Sim. provavelmente. Muitas. Bom, mas é isso, né? Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.